Olá, meu nome é Anand Rao. Primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer a Jane Caneca pela extensa luta que ela está tendo em pautar escritores. E ela tem me dito que vários escritores têm procurado ela. Uma coisa interessante que aconteceu hoje foi a primeira vez que uma pessoa, pautada pela Jane Caneca, ela perguntou o seguinte: qual seria a pauta da entrevista? Nem eu sei, nem eu sei. Eu só sei o seguinte: para você que vai ser entrevistado por mim, a primeira pergunta geralmente é você se apresentar e a última pergunta é você tem 3 minutos para você falar o que quiser. Durante a entrevista, quem gera o tema são os entrevistados, entendeu? Então, a entrevista fica gostosa para mim, porque nem eu sei o que eu vou falar hoje. Aí fica tudo muito gostoso. Então, eu vou primeiro, antes de marcar meu tempo, outra coisa importante para você, que é a amiga ou amigo da Rebeca, da Rochelle e da Paula, e da própria Jane. Eu combinei com cada uma que eu vou marcar 2 minutos para a resposta de cada uma, e faltando 30 segundos, mesmo se ela estiver falando, olha, o meu livro, aí eu aviso 30 segundos, mas eu não estou sendo descortês, nem com a Rebeca, nem com a Rochelle, nem com a Paula. Você que é amigo dela, que está assistindo essa entrevista, que vai ficar com raiva de mim, não fique, tá bom? Não fique, porque eu já combinei com elas. Então agora eu vou compartilhar a tela, tá? Só para mostrar para vocês o Cultura Alternativa. Tá aí o Cultura Alternativa. O portal de notícias, pouca gente tem entrado. E ele é muito legal. O vídeo, você pode ver no portal de notícias na matéria que eu vou escrever. Eu geralmente escrevo 3 linhas sobre cada uma. E no final da matéria tem uma pegadinha, que eu boto assim, contato das escritoras. Aí eu boto assim, Paula Guimarães. Bom, eu vou publicar quando ela me enviar. Poucos escritores têm me enviado os contatos porque não leem a matéria. Não leem a matéria. E ali é que vai estar o seu contato, seu e-mail, seu site, seu Facebook. Ninguém tem lido. Então, eu estou agora informando para vocês ficarem bem ligadas. Quando eu publicar, vai estar escrito assim, Paula Guimarães, o contato é... Vou esperar ela me enviar. Assim que a Paula me enviar, dizendo e-mail, Facebook, Twitter, tudo, Instagram, aí eu publico. Tranquilo. Tá bom? Essa é uma pegadinha que eu tenho feito com todos os escritores que a Jane Caneca tem pautado. Nenhum quase enviou, porque nenhum leu a matéria até o final. Tá certo? E aqui tem as gravações também. Você vai poder ver aqui. Aqui, olha, se você digita Cultura Alternativa, que é aquele portal que eu mostrei, hoje 251 milhões de resultados existem. Nós somos número 1. Tá? E aqui é o lugar onde todo mundo vai, que é a TV Cultura Alternativa. Nós somos número 1 hoje, frente a 99 milhões e 800 mil resultados. Cada dia é um resultado. Então, eu estou dando a dica da pegadinha, para vocês entenderem. Dá uma lida na matéria até o final, vocês que estão assistindo e as próprias entrevistadas. Porque o mundo hoje é o seguinte, ninguém lê nada, ninguém vê nada. Você está entendendo? Então, fiquem de olho. Vou marcar meu tempo agora. Tá? Ó, eu estou marcando o tempo para mim. Olha lá. Então, vou passar aqui para um... Aqui, ó. 2 minutos para eu me apresentar. Eu sou Anand Rao, eu tenho 20 livros de poemas publicados, prefácios de Caetano Veloso e Rolando Boldrin, mas não faço livro impresso mais. Eu só faço em PDF e EPUB. Cansei desse negócio de livro impresso. É caro, muito caro. A pessoa tem que praticamente acabar com seu orçamento para fazer livros impressos. E muitas vezes o livro não vem bom, então eu faço meus livros em PDF no PowerPoint. Tá? Agora, os CDs, eu também não faço CD, eu não tenho nem aparelho de CD mais. Eu não tenho aparelho de CD. As minhas músicas todas estão no streaming, estão no iTunes, na OneRPM, em lojas que vendem streaming para download. Vocês veem que eu estou já mexendo com a Jane Caneca, por exemplo, que é uma pessoa que publica livros. Eu não publico. É caríssimo publicar livros. Então, a Jane Caneca, eu já estou aqui mexendo com ela. Vamos ver se ela vai me dar um pau aqui, dizendo da importância de se publicar um livro. Tá?
Agora, eu fiz jornais. Um jornal há 30 anos ou mais atrás, não me lembro quanto tempo, com o Renato Russo participando em alguns números, a Cássia Eller entrevistada. Então, a gente tem 42 anos na arte e cultura. Ou seja, a gente está a 1000 por hora porque a gente não para de fazer isso. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a pessoa que mais sorriu enquanto eu falei. Parece uma pessoa leve, simpaticíssima, que é a Paula Guimarães. Parece uma pessoa extremamente simpática. Então, vou passar a palavra para começar de uma forma leve. E, por último, eu vou deixar a Rochelle, que deve ser uma pessoa preocupada, né? Porque ela falou, qual é a pauta? Qual é a pauta? Me diz qual é a pauta. Tá certo? Então, vamos ver se ela é preocupada ou não. Paula Guimarães, me conta quem é você. Boa tarde, eu sou Paula Guimarães. Para começar, eu gostaria de, antes de me apresentar, quero agradecer a vocês, agradecer a Jane, a você, a Rebeca e a Rochelle, né? Estamos juntas aqui hoje conversando. Então, para começar, eu sou Paula Guimarães, professora, e gosto de contar histórias. Não me considero assim uma contadora de histórias, porque não atuo profissionalmente no ramo da narração oral, mas pretendo, né? Então, eu sempre estudo sobre as narrativas, estou sempre procurando me aprimorar, porque é algo que eu amo desde criança, então eu estou sempre procurando estudar e conhecer mais, né? E sou mãe, sou esposa, sou filha, e é isso. O que eu tenho para dizer por enquanto. Tem um canal no YouTube, que é a minha paixão também. Nessa quarentena, estou me reinventando, contando as histórias para as crianças que me acompanham, para os adultos que também gostam de ouvir histórias. E é isso. Eu sou essa pessoa que gosta de sorrir, que leva a vida com essa leveza que você acabou de falar. Perfeito, Paulo. Então, agora vamos passar a palavra para a Rebeca, que eu tinha inscrito, olha só, um detalhe para uma fofoca. Eu adoro fazer fofoca. Eu tinha escrito Rebeca Bahia, com H, tá certo? E eu não sei se a pronúncia é Baia ou Paia, né? Baia. Sindô, parece que é Sindô, né? O final. Baia Sindô, isso. Então você vê, o meu nome é Anand Rawa Duzumili. Quem será que ganha, né, entende, nome mais difícil? Rebeca, bota aí. Fala nos comentários quem ganha, porque o Sindô, para se pronunciar, é diferente. E parece que vem da França, esse sobrenome, alguma coisa assim. Então, vamos lá. Quem é Rebeca? Olá, boa tarde. Eu espero que vocês estejam todos bem. E antes de dizer quem eu sou, eu gostaria também, como Paulo, cumprimentar todos vocês, agradecer a Jane, o Arnand, né, a Paula e a Rochelle por essa tarde, né, a quem nos escuta também pela escuta, eu espero que afetuosa, né? Eu me chamo Rebeca Baia, é o meu nome artístico, e eu sou professora. Enquanto professora, eu já atuei da educação infantil ao ensino superior e sou contadora de histórias. Também sou pedagoga e mestre em educação. Sou contadora de histórias formada pela Escola de Narradores, Turma do Cariri, e atualmente eu também estou fazendo a Escola de Narradores online, nessa Turma Brasil. Também já assim, pensando, já me articulando para fazer a Turma Portugal também. Eu trabalho, na minha pesquisa sobre a arte da palavra, sobre a arte de contar histórias, e eu tenho desenvolvido alguns trabalhos, tanto de formação como de contar histórias, né? Sou contadora de histórias e eu fui legitimada contadora de histórias aqui nas Terras Cariri, quando eu participei da primeira Mostra Nacional de Contadores de Histórias nas Terras Cariri em 2017. Eu sou também mãe, né? E venho exercendo, nesses últimos tempos que eu vim morar no Crato, na região do Cariri cearense, né? Esse trabalho com as narrativas orais. 30 segundos. Tudo certo, então? Tudo certinho. Agora eu vou passar a palavra para ela, que nunca fala, que sempre fica só assistindo, mas ela vai dar as boas-vindas para suas queridas amigas. Dona Jane Caneca, a palavra é sua.
Ah, tá certo. Então, é só quero agradecer, como sempre, pensei que estava esquecido, que eu sempre falo primeiro. Pois é, eu quero agradecer elas três. Ele gosta. Viu, Rochelle e Rebeca e... Ai, meu Deus, esqueci até o nome da outra. Tu me deixou... Ai, Jane me esqueceu. E a Paula. Não, porque ele mexe comigo. Então, desculpe, viu, Paula? Pois é. Tá perdoada. Tá perdoada, né, Paula? E é porque a Paula que eu conheço há mais tempo, que eu trabalhei junto com ela, né, Paula? A gente trabalhou na mesma escola. E eu só quero agradecer. E também quero deixar uma pergunta aqui para futuramente vocês responderem. Como é que a pessoa procura para ser contadora de história? Se tem alguma renda para a pessoa ser contadora de história? Se tem algum diploma, algum certificado? Porque eu fiz há muitos anos atrás. E no meu tempo que eu fazia, a gente recebia um certificadozinho. E era feito aqueles de 3 horas, 2 dias, 3 dias. Eu nunca fiz um curso de contadora de história para ter um diploma mesmo, para dizer, pronto, você agora é contadora de história. Já dei aula como contadora de história quando eu estava na UES, mas nunca me fiz formação. Aí, mais tarde, vocês me falam sobre isso, que é o público quer saber. E eu agradeço. Desculpe, Paulo, é porque o Arnaldo, às vezes, gosta de fazer pegadinha comigo. Então, Tá vamos bom? lá. Ó. O primeiro tema, eu vou passar a palavra para a Rochelle, mas veja que interessante. Por isso que eu não sei, Rochelle, nunca os temas que eu vou abordar. E o primeiro tema vai ser exatamente o tema que a Jane lançou. Se recebe diploma, se há curso, a remuneração para a questão de contadores de história. Me parece que o tema é esse, senão a Jane vai me corrigir. Então, Rochelle, para a gente conhecer você, Rochelle, quem é você? Boa tarde a todas, a todos, né? Sou Rochelle Monte, professora da Prefeitura de Fortaleza, contadora de histórias por hobby, não por profissão, mas admiro muito essa formação. Trabalho com alfabetização, incentivo à leitura, tenho vários projetos de incentivo à leitura, um deles é a Saia Literária, né, que eu venho trabalhando com ela desde 2016, e buscando sempre mostrar no meu Instagram, Educar, Criar e Aprender, novos autores, fortalecendo a publicação de livro impresso, né? Porque é um incentivo a mais, a criança folhear, a criança ter esse contato. Para o adulto, o PDF é maravilhoso, mas para a criança, o livro físico ainda vale muito a pena. E uma das minhas inspirações em publicar um livro futuramente é a Jane Caneca. Ela é a fonte de inspiração, né? Por todo o seu acervo, pela sua maneira de transmitir esse conteúdo tão bonito. E já respondendo a ela também, né, já pegando esse gancho, a formação de contador de histórias existe no grupo que as meninas participam, Paula e Rebeca, né, dos narradores de história. Existe cursos online com a turma da Tia Tati, tem o curso simples, que é 80 horas, tem o curso avançado, com certificado de 120 horas. Então, é uma formação que hoje, antes da pandemia, dava dinheiro, né? Na pandemia, a galera está se reinventando e fazendo lives para poder arrecadar dinheiro também, com contação de histórias. Perfeito, tá certo. Eu vou contar uma história para você agora. Quando a gente entrevista as pessoas, né, aí a gente fica pensando, né, nos temas e tal. Vou te contar uma fofoca. Se a pessoa quiser conquistar a Rochelle, aí ela diz, Rochelle, eu acho você uma mulher extremamente bonita. Aí ela já diz, ó, é o seguinte, você já me conquistou, mas já quero conversar com você sobre a separação. Sabe por quê? Porque ela já adianta as pautas antes de todo mundo. Você viu que ela já respondeu a Jane Caneca. Então, o tema que eu vou lançar agora, ela vai só acrescentar alguma coisa. Então, você tome muito cuidado com a Rochelle. Muito cuidado. Você está entendendo? Assim que você entrar em contato com ela, ela vai perguntar qual é o tema. Depois ela já vai falar dos temas na frente de todo mundo. É um negócio de louco, a Rochelle. Vamos ficar de olho nela. Então, vamos lá. O tema é agora... E aí eu vou deixar a Rebeca por último, porque a Rebeca falou de uma escola, coisa e tal, e a Rochelle já deu várias informações para você. Você que está assistindo agora esse programa, volta, que a Rochelle deu informações da quantidade de horas certificadas, uma série de coisas sobre contadores de histórias.
Dá uma olhada nessa pauta que vale muito a pena, tá? Eu vou falar, então, sobre certificado, quantidade de horas para contador de histórias. Sabe o que eu entendo disso? Nada. Absolutamente nada. Então, a minha palavra agora é o seguinte, eu estou representando você que está assistindo esse programa. Você entende sobre isso? Será que tem diploma para contador de história? Tem curso? Tem horas? Tem? Eu nunca ouvi falar nisso, então termino o meu tempo agora. Foi 20 segundos que eu gastei para dizer que eu não sei absolutamente nada sobre isso e vou aprender com essas digníssimas senhoras aqui. Dona Paula Guimarães, fala sobre o tema proposto pela dona Jânica Neca. Pronto. Assim, é sempre muito importante você estudar sobre aquilo que você quer, né, fazer. Então, assim, contar histórias é algo muito sério. Você não pode chegar e contar a história de qualquer jeito. E, principalmente, se você vai contar a história para a criança, não é porque é uma história infantil que você vai pegar a história e vai ler de qualquer jeito ou contar de qualquer jeito. Então, é muito importante você se aprofundar, sim, na arte da palavra. Então, existem cursos que são muito profundos, que são muito importantes e que você vai conhecer sobre as narrativas orais. Esse curso que a Rochelle falou, que eu e a Rebeca participamos, é um curso excelente, que são os narradores de histórias, né? Então, assim, nesse curso você não vai aprender só técnicas de como você contar a história, você vai conhecer a história mesmo das narrativas orais, desde o início, né, sobre a história da narração oral, como que começaram as narrativas, para você começar a compreender sobre a arte da palavra e não só simplesmente uma técnica de contar histórias. Então, existem cursos que são mais básicos, que você simplesmente chega lá e tem técnicas de contar histórias, mas tem cursos que são mais aprofundados e que você vai conhecer todo o percurso da narrativa oral. Então, é importante você fazer essa diferenciação sobre os cursos, sobre o que você quer aprender e qual é o tipo de história que você tem interesse em conhecer. Eu, Paula, particularmente, gosto muito de conhecer um pouco mais sobre a arte da palavra e das narrativas orais, né? Então, a gente já entra mais um pouco nessa questão de como surgiram essas narrativas. Então, eu vou mais por essa linha da arte da palavra. Perfeitamente. Então, a dona Paula já está lançando o próximo tema, que vai ser sobre a história da arte da palavra. Ela disse que se interessa muito por essa questão. Vamos ver o que ela vai falar. Dona Rochelle, na universidade a gente tem mestrado, doutorado. Então, a dona Rochelle falou sobre horas, sobre diplomas, sobre remunerações. Ela falou um pouquinho, pincelou. Então, eu queria saber, por exemplo, contador de história compra o quê? BMW? É o carro que ele compra? Ou seja, a remuneração dele é tão alta, é tipo assim, uns 50 mil por mês que ele compra BMW? Ou existem teto mínimo e teto máximo para o contador de história? Com você, Rochelle, para você alinhavar e enriquecer sua resposta sobre essa questão do diplomas, cursos e remuneração de contadores de história. Os cursos de narradores de história, né, de contadores de história, eles são a nível de extensão, de especialização, formação continuada para o professor, para quem quiser fazer. Né? Não é só o pedagogo que pode fazer esse tipo de curso. Uhum. A questão da BMW, assim seria maravilhoso. Quem não, né, Paulinha? Uma BMW para a gente no final do ano? Mas não, é um reconhecimento ainda muito restrito. As pessoas acham bonita a contação, gostam de levar para as escolas, gostam de levar para as festas, mas confundem muito o narrador com o recreador. Né? Então, a gente também tem que ver essa questão de não ter essa diferença, de mostrar essa diferença entre o narrador e o recreador. O narrador ele vai incentivar a leitura, ele vai mostrar o encantamento pela fantasia, pela imaginação, enquanto o recreador não, vai fazer atividades mais lúdicas. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também na hora de um contrato. Isso para quem trabalha profissionalmente. No meu caso, eu trabalho no encantamento dos meus alunos e levo a literatura infantil para a alfabetização.
O incentivo dessa leitura faz com que o aluno incentive, fortaleça a alfabetização. Não só aquela história bem antiga e tradicional do B com A. Então, eu começo a partir de histórias para poder dar aquele encantamento e fortalecer a educação da criança. Né? E quem diria que você contar a história dá dinheiro? Dá dinheiro, sim, mas é uma luta árdua de você planejar, de você criar recurso, de pessoas que fazem uma vestimenta e tem que ter contato, tem todo um parâmetro por trás daquilo que se vai fortalecer. Essa questão tem que ter muito cuidado, muita cautela no que você vai apresentar a sua proposta para ter o contato e ver a remuneração a ser feita. Varia muito de localidade, né? A questão da remuneração e do tempo que o contador vai passar. De 30 a 1 hora, 2 horas, não sei, depende de cada contador. Perfeito. Eu queria levantar uma questão, deixei a Rebeca por último, porque até na resposta da Rochelle me veio essa questão na cabeça. Todas três, salvo engano, mas parece que a Rochelle trabalha na Prefeitura de Fortaleza, eu não sei, você entende? Mas assim, salvo engano, todas três são professoras. Então, vamos dizer que a escola resolve utilizar o seu talento de professora e também de contadora de história, mas só paga pela professora. Então, eu queria saber essa questão, como é que fica. Porque se ela está usando 2 talentos, você fez um curso numa escola de contador, não sei se o nome é Escola de Contadores de História, Rebeca vai elucidar para nós. Você fez um curso, você fez uma diplomação, mas você é funcionária como professora naquela escola. Aí a escola diz, não, eu vou usar a mulher, vou usar ela como professora e como contadora de história e vou remunerar só pela professora. Então, eu queria que a Rebeca me orientasse e orientasse a todos que estão assistindo esse programa sobre a questão do curso, das horas, da diplomação, da remuneração e essa última questão que eu levantei da escola utilizar você em dois caminhos e pagar só um. Rebeca. Pronto. Seguinte, vou tentar. Sobre a formação, existem alguns cursos online, né, que, como a Rochelle falou, entram como curso de capacitações, porque, assim, a narrativa oral, ela é exercida tanto por professores como por outros profissionais que viram contadores de histórias ou narradores orais, mesmo sem ser professores, né? Porque uma coisa não está necessariamente ligada à outra. E aí cada narrador olha pela sua janela, como diz a Regina Machado, né? Eu sou um narrador educador, professor de escola, eu tenho um olhar sobre a narrativa. Eu sou um narrador artista, eu olho a narrativa com outro olhar. Então, há uma diferença, né? Então, esses cursos, eles são abertos para qualquer área, digamos assim, né? Se eu não tenho graduação, mas eu tenho interesse em fazer um curso sobre narrativas, eu posso fazer. Né? Então, é um curso aberto, de capacitação, digamos assim. E o curso que eu conheço é a Escola de Narradores, que é do Ceará, né? Que acontece presencialmente em Fortaleza e tem uma turma aqui no Cariri. E, por conta da pandemia, nós estamos agora com uma versão online, né? Brasil, e vai ter também iniciação de Portugal. Mas existem vários cursos pequenos, né? Ministrados pela internet já antes mesmo da pandemia, e outros cursos. E aí varia a variação de carga horária de acordo com a sua escolha, né? Dinheiro. Não se ganha dinheiro sendo artista nem sendo professor neste país, né? Não tem como inventar. Então, assim, mas não nós somos a profissão de narrador, o contador de histórias, na perspectiva do artista, né? Numa linguagem artística, assim como o teatro, né? As artes plásticas, existem as narrativas orais, né? Então, enquanto artista, existem os cachês. Se eu trabalho, né, com as narrativas orais enquanto um artista para apresentar meu espetáculo narrativo, né? Minha sessão de contos, eu recebo como esse artista, digamos assim. E aí vai variando muito com o seu trabalho, com a instituição que você vai, né? Com a instituição que vai te contratar, se você vai participar de um edital, a gente participa de edital de cultura, né? E aí recebe, de acordo com o edital, os cachês, digamos assim. E aí o professor também exerce sua função de professor e pode exercer sua função de professor narrador, e que é um pouco distinto do narrador oral artista. Perfeito, obrigado.
Muito boa a sua explanação e, por sinal, você que está assistindo esse programa e que quer ser um narrador de histórias ou um contador de histórias, não sei bem a diferença, tá? Você volte aí que tem muita informação, muita mesmo. Mas uma pessoa levantou a questão sobre a história, salvo engano, ela vai orientar melhor esse tema, tá? É a história ou de contar histórias, enfim, me parece, eu vou marcar meu tempo, ó. Me parece que antigamente você tinha na corte, você tinha pessoas que eram escolhidas para o entretenimento. O entretenimento. Uhum. Estou lembrando o nome específico dessas pessoas, tá? Mas essas pessoas eles eram escolhidas pelos reis e rainhas para o entretenimento. Eu não sei se os contadores de história se enquadrariam nessa área. Salvo engano, a Paula vai poder orientar melhor a gente, porque eu entendi que a Paula se dedica mais à questão histórica da contação de histórias. Se não foi, ela vai explicar e vai ser tudo elucidado. E o que a Rebeca e a Rochelle souberem sobre a história dessa questão da contação de histórias, elas vão poder colocar aqui. E se a Jane quiser falar, também quiser falar sobre essa questão histórica, seria muito interessante. Eu não sei absolutamente nada sobre isso. Então, não vou poder externar uma opinião. Vou aprender com essas pessoas e você que está assistindo esse programa, inscreva-se, ative o sininho e volte. Está sendo uma aula. Para mim, está sendo a primeira entrevista muito interessante a nível de remuneração, profissionalismo, cursos. E agora vamos abordar a questão da história, da contação de história. E eu vou deixar a Paula Guimarães para o final, porque só surgiu esse tema na minha cabeça pela resposta dela. Vou começar com a Rebeca, para ver o que a Rebeca nos falaria sobre a história. História, né? Quando começou esse processo de contação de história, de narração, se há diferença entre contação de história e narração. Enfim, fala um pouco da história para mim, Rebeca. Bom, vamos lá. A arte da palavra é uma arte ancestral, né? Desde que o homem é homem, desde o princípio da humanidade, nós contamos as nossas histórias. Mesmo antes de falar, nós contávamos as nossas histórias quando a gente rabiscava lá nas paredes das cavernas, né, como tinha sido o nosso dia. Então, essa arte é uma arte ancestral, milenar, né? Desde que o tempo é tempo, os homens vivem em torno das suas histórias, os homens e as mulheres, né? Ao redor do fogo, na ancestralidade, né? E aí essa arte ela foi se aperfeiçoando e ela foi mudando com o tempo, com os tempos, com as eras, com a cultura, ela vai se modificando. Então, antes de ter esse narrador, que somos nós, que a gente chama de narrador urbano, nós temos os narradores tradicionais, que são aquelas pessoas que contam as histórias na labuta, contam as histórias à noite para acalentar, ou contam as histórias para explicar alguma coisa, ou para algum ensinamento, né? São aquelas nossas avós, que sempre que vai dizer alguma coisa para a gente, tem um conselho, tem uma história para nos contar, ou tem um ditado popular que é arrastado de um ensinamento para nos dizer. Então, a história, as narrativas, elas são ancestrais. E aí, os narradores tradicionais ainda hoje existem nessas comunidades narrativas, né? São aqueles pessoas que trabalham na lavoura, que trabalham na pesca, que trabalham são as lavadeiras, e elas estão sempre contando as histórias, fazendo seus cânticos, né? Isso é a literatura oral. Digamos, a literatura popular, a literatura oral, né? Que por um bom tempo começou a ser pensada em 30 segundos, tá? Ela foi registrada, né, virou literatura escrita, quando algumas pessoas tiveram interesse em colher essas histórias que estavam na boca do povo, que se passava de geração em geração, para que elas não fossem perdidas. E hoje nós, narradores urbanos, porque nós nos formamos assim, nessa formação a partir de cursos, de leituras, de estudos. Nós não somos narradores tradicionais, porque nós não fomos formados e legitimados por uma comunidade narrativa, né? E então, essa é a história, digamos assim, dessa arte milenar, né? Que é a arte de contar histórias. Bela resposta, Rebeca. Agora vamos ver o que a Rochelle fala para nós sobre essa questão. Rochelle. A gente vai, na tradição oral, né, lembrar de Câmara Cascudo, onde ele coletou
muitas dessas narrativas, né? E fez vários livros, onde a gente tem esse contato com a narração oral, né? Com a narração tradicional. E eu me considero não a narradora urbana, mas sim uma contadora de história dos livros infantis, né? Eu coloco a minha fala naqueles livros, mesmo sem usar mostrar o livro em si, mas a gente conta uma história que depois a criança pode ir lá abrir o livro e ler, né? Então, existe essa diferença do narrador que conta de memória, de uma tradição, de uma história que ouviu, né? Dos antepassados. E eu faço essa contação do livro físico. Eu transformo o livro físico na parte oral, né? Transmitindo aquela ideia que está lá no livro para as crianças. São essas duas vertentes que a gente tem aí na narrativa. Perfeito. E agora a senhora Paula Guimarães, que foi a pessoa que colocou esse tema na roda, e eu fiz essa pergunta para todo mundo. Fale para nós sobre o tema. Pronto. Foi exatamente nessa perspectiva que a Rebeca trouxe, né, de que a arte da palavra ela é uma arte milenar. Né? Desde os primórdios, as pessoas contavam sempre histórias, e eu sempre trago essa questão das narrativas. Eu gosto muito de relembrar e de trazer as narrativas afrocentradas, né? De histórias, de relembrar onde surgiu, né? Onde surgiu. Então, assim, as narrativas que vieram da África, né, toda essa afrocentricidade dos povos africanos e essas histórias que não foram contadas. Então, está resgatando essas histórias que elas eram passadas oralmente e hoje tem livros contando esses contos africanos. Então, não é só tá contando essas histórias oralmente. Muitas delas hoje estão sendo contadas nos livros. Então, é ler essas histórias que empoderem as nossas crianças negras de hoje, que muitas vezes tiveram as suas histórias não contadas. Então, tá trazendo para as nossas crianças essas narrativas. Então, a minha literatura hoje, ela busca muito esses livros e esses autores atuais, contemporâneos mesmo, mas que trazem a criança negra como protagonista, né? Porque muitas das histórias dessas crianças e histórias de reis e rainhas da África foram usurpadas mesmo dessa nossa população. Então, essas histórias elas têm que voltar para a vida dessas crianças, elas precisam estar na vida dessas crianças. Então, assim, o meu olhar para a literatura hoje e sempre estar o tempo inteiro mostrando para essas crianças e trazendo essas narrativas e mostrando o quanto existe, o quanto essas narrativas e o quanto essa ancestralidade. Então, eu trago a questão da ancestralidade para que a criança ela conheça que começou muito lá atrás, né? Que a nossa civilização ela começou, né? Que o processo da humanidade ele começou lá atrás. Então, a questão da ancestralidade que eu digo que precisa vir na literatura e que a criança precisa conhecer a sua história começou lá atrás. Né? Então, perfeitamente. Olha, você jovem que está sentindo falta do Anand Rao, aquele que fala palavrão, que é não sei o quê, não dá. Não dá para falar palavrão aqui. São três mães, tá? 3 pessoas extremamente interessantes que conhecem profundamente da questão da contação de história. Então, eu não vou fazer aquele personagem do louco falando palavrão aqui com essas pessoas, porque não dá. Agora, uma resposta da Rebeca me deixou muito atraído para fazer o próximo tema, que é o seguinte: educação, remuneração, aposentadoria e respeito ao professor, tá? Meus pais, marco meu tempo, meus pais foram PhDs na Universidade de Brasília. E eu me lembro que eu exerci 40 anos, fui funcionário público federal, e quando eu entrei no funcionalismo público federal, eu já ganhava mais do que meu pai e do que minha mãe. E eu nunca entendi isso, porque para você chegar ao PhD, você tem que defender 2 teses, de mestrado e doutorado. E eu achava uma desvalorização ao meu pai e minha mãe. E ao longo do tempo eu vi que é fundamental você desvalorizar o professor
Por quê? Porque aí você deixa uma nação burra e você pode manipular essa nação com mais facilidade. No momento que você valoriza e coloca professores de alto nível nas escolas, você incute nos alunos o raciocínio, o questionamento. E esses alunos podem fazer grandes revoluções. Então, é fundamental você deixar o aluno burro, você deixar o povo burro, porque aí você administra melhor e consegue melhor administrar várias coisas. Eu penso assim, acho que a aposentadoria do professor, geralmente um professor não se aposenta, ele continua a estudar mais ainda e ele educa mais ainda. A remuneração do professor no Brasil é medíocre, completamente medíocre. Você está entendendo? Na minha visão. Porque o professor, se você der educação para um povo, o povo vai andar de máscara em momentos de pandemia. O povo vai jogar o papel no lixo. O povo vai se comportar em eventos culturais. Eu, que toquei no Canadá e tive chance de ver um povo absolutamente educado, sei como é você tocar para um povo educado. É muito bacana. Então, essas 3 pessoas aqui que eu estou entrevistando hoje, para mim, são as pessoas mais importantes na formação de um país. Tá? A remuneração é péssima, as condições de ensino são tétricas, tudo é ruim. Eu estou entrevistando essas pessoas em 24 de agosto de 2020 e existiram já neste país, salvo engano, eu não sei se 4 ministros da educação ou 3 a 4. Tá? Porque a educação está em último lugar, na minha visão. Tá? Passo a palavra por 2 minutos e meio sobre todas essas questões para uma pessoa que me demonstrou mais, que vai me dar uma resposta mais calma, mais leve. Eu não sei bem porque ela é a favor do empoderamento das crianças que têm acesso às histórias dos negros. Né? Vamos ver a resposta dela. Eu vou deixar a Rebeca por último, que eu acho que ela tem uma resposta mais intensa. Não sei. Pode ser que ela seja mais leve. Não sei. Mas eu passo para a Paula Guimarães sobre essas questões todas que eu levantei. E depois a Rochelle. 2 minutos para ti, Paula. A Paula acabou de falar. Eu vou falar. Assim, eu concordo com você quando você fala que a educação, atualmente, ela está sendo colocada em último lugar. Infelizmente, nós temos no Brasil hoje um governo que não respeita nada, né? Na verdade, eu acredito que a minha resposta ela não é uma resposta calminha nem branda, porque assim, quando se fala nesse projeto político que está aí de destruição de praticamente tudo que já foi conquistado até hoje, realmente não dá para a gente não dá para sorrir, nem ser calminho, nem brando, porque nós temos realmente um desgoverno que tem realmente um projeto de destruição, e é claro que sempre o ataque à educação vai ser grande, porque quem pensa, as pessoas não querem uma população pensante. Então, o ataque vai ser ao quê? A ciência, a educação e a todos aqueles a arte, né? Porque são esferas que fazem com que o Brasil cresça, o Brasil vá para frente e a população pense. Como você colocou, né? Infelizmente, nós não temos uma população que foi educada a usar máscara, uma população que foi educada a cumprir um isolamento social durante uma pandemia. Por quê? Porque, infelizmente, se isso tudo acontecesse, talvez a gente não tivesse, talvez não, com certeza a pandemia não tivesse tomado a proporção que ela tomou, né? Então, assim, um assunto desse a gente consegue falar até por horas, né? Porque, infelizmente, são tantos desmontes, são tantos absurdos, né? O circo de horrores ele é tão grande nesse sentido que é difícil até a gente não falar. Mas, assim, é isso que eu queria dizer. A educação ela está em último lugar, em último plano, e eu espero que as pessoas aprendam a votar, a analisar melhor
para poder a gente conseguir ter dignidade, né, nas próximas. Perfeito. Eu achei que a resposta dela ia ser amena. Olha só, me lasquei, hein? Tá certo? Agora vamos passar a palavra e informando a todos que eu não edito este programa. Tudo que é gravado vai para o ar, tá certo? E tem uma pessoa, salvo engano, eu não sei salvo engano, mas ela informou durante o programa que ela trabalha, salvo engano, na Prefeitura de Fortaleza, alguma coisa assim. Então, Eu também trabalho na então me parece que o governo do Ceará me parece que é um governo de uma outra linha, diferente do governo central. Eu não sei, salvo engano, eu queria que elas me orientassem, mas essa questão eu quis levantar por causa da Rebeca, que falou uma vez assim, não, salário, numa das respostas, salário de professor no Brasil, você sabe como é, né? Você entende? Então, tá aí. Rochelle, fala para mim suas ideias e suas opiniões sobre essa questão. Diferente dos seus pais, os meus são assalariados, né? E assim que eu tive a primeira formação no magistério, ainda no 2º grau, eu já ganhava mais do que eles, né? Eu entrei para trabalhar na pedagogia muito cedo. Já estou com 17 anos na Prefeitura de Fortaleza, né? Então já está com bastante tempo. E questão de aposentadoria, vai ficar a idade e o tempo de serviço balançando, né? Vou ter que trabalhar mais do que seria necessário. Enquanto a questão da nossa remuneração aqui no Ceará, creio eu, através do Instagram, a gente vê muito isso, o diferencial do nosso salário a outros estados, né? Então, o nosso não é tão ruim quanto muitos, né? A gente não teve percas salariais durante essa pandemia. A pandemia está uma disputa entre o sindicato da escola particular querendo retornar às aulas e o sindicato da escola pública querendo permanecer nas aulas remotas. Então, a gente fica no meio dessa briga, dessa batalha dia a dia, da gente estar com a educação em último plano pelo governo federal, mas a nossa briga municipal é que a gente volte, mas volte com tranquilidade, com uma coisa mais pensada e programada. Não é de qualquer jeito como a escola particular quer, né? A gente tem uma clientela de periferia que não tem a mesma qualidade de vida da escola particular, né? Crianças que mal têm a higiene corporal simples, né? Vai ter a história do álcool todo dia, de várias máscaras para trocar, não tem condição, né? Então, é uma coisa que tem que ser muito pensada nisso. O dia a dia, para a gente retornar, é rezar para que essa vacina venha logo, para poder voltar com tranquilidade e não voltar de qualquer jeito. No momento hoje da educação, essa é a maior preocupação da gente com isso, de permanecer Perfeito. Com as aulas remotas, né, para poder voltar com tranquilidade. Perfeito, tá aí, ó. A gente foi de uma resposta mais intensa para uma resposta mais leve. Agora vem a pessoa que inspirou o tema. Não é? Quando ela fala numa resposta assim, salário de professor, você sabe, né? Então, fala para mim, Rebeca. E aí? Complicado, né? Ô, sinuca. Nós vivemos num momento muito complexo mundialmente e no nosso país em especial, né? Nós vivemos eu chamo de desgoverno, em que, se você for analisar quais são as áreas em que estão sendo atacadas em várias frentes, né? Tanto com cortes, como com ataques de caráter políticos, ideológicos, educação, ciência, arte e cultura, né? Que é aquilo que pode garantir uma formação para o povo, para as pessoas. Então, assim, quando você vê em que muitas vezes algumas discussões paralelas, elas acabam se tornando mais importantes do que discussões centrais, como pensar na educação, né? Pensar nessa perspectiva da formação, de uma formação mais ampla, né? Que garanta às crianças esse acesso ao conhecimento, que garanta às crianças o acesso à literatura, à arte, à cultura, a gente já percebe que há um interesse, o desinteresse, né, desse desgoverno com essas áreas, há um interesse
né? É um interesse em manter a ordem como está. Na verdade, eu percebo que eles querem piorar, né? Eles querem intensificar as desigualdades sociais, porque você vê claramente uma defesa de uma classe, né, em detrimento da outra. Então, a gente vê claramente, não só nas posturas e nas falas, mas nas ações de desgoverno, essa desvalorização, nesse acesso dos filhos da classe trabalhadora, né? Dos filhos das classes subalternas a esse acesso. E a nós, professores, também fica muito complicado, porque a nós também é tirado muitas possibilidades formativas, porque como a gente precisa trabalhar muito para receber um salário minimamente que dê para nos manter, a gente não tem tempo para ter acesso à cultura, à arte, e a gente só pode dar aquilo que nós temos. Então, é importante que nós, professores, tenhamos muito acesso à arte, à cultura, a cinema, literatura, teatro, a viagens, para que a gente possa ter o que oferecer para os nossos alunos. Salvo engano, eu participei durante 25 anos numa instituição federal mostrando seus livros em feiras de livro. E eu fui muito a Fortaleza, salvo engano, não sei se em Fortaleza tinha ou se eu estou confundindo, porque já faz uns 5 anos que eu não atuo nessa questão. Existia um cartão do professor, eu acho que o professor podia adquirir os livros mais barato. Então, isso foi uma coisa interessante que eu vi nessas feiras de livro e só lembrei disso pela resposta da Rebeca. Agora eu vou levantar uma questão, eu sei que você está achando a entrevista meio tensa, por causa das questões, a contação de história mais leve, a narração. Calma. Daqui a pouco a gente melhora. Mas eu não posso deixar de levantar uma questão, vou marcar meu tempo, que é mãe, parece que elas todas são mãe, e professor. Qual é a questão? A questão é a seguinte, eu não vou ensinar meu filho, a escola que ensine. Você está entendendo? A escola que resolva a vida do meu filho, a escola que dê formação para o meu filho. Não eu. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trazer o dinheiro de casa. Eu faço pastel na rodoviária, ou eu faço pão de queijo, ou meu marido trabalha de motorista de ônibus, ou então meu marido é isso, ou é aquilo, ou então meu marido é um grande empresário e eu tenho que auxiliar na empresa e a escola que ensine, que dê formação para o meu filho. Porque quando eu chego à noite, eu estou exausta. Meu marido também. Então, eu fiz um personagem aqui que é de um casal que trabalha o dia todo para se virar, para ter uma remuneração, você entende? Para poder criar o filho, para que o filho tenha uma possibilidade de ser formado, de que vai estudar no exterior, ou mesmo no Brasil, ou sei lá onde, ter a melhor formação possível, a pessoa tem que ganhar dinheiro, não é? Tem que ter essas coisas. E aí, muitos pais dizem que quem tem que educar o filho são as professoras e as escolas, e não eles. E aqui eu estou com 3 mães e 3 professoras. Então, eu quis levantar essa questão, você entende? Eu sou um pai que eu acho que eu participei pouco da educação das minhas filhas, mas eu dei o meu melhor pela própria postura das minhas filhas. Uma tem 30, a outra tem 25, 26 e a outra tem 18. Eu acho que elas me consideram uma pessoa muito legal. Mas eu não sei se eu passei meus valores, porque eu estive separado delas. Eu me separei das mães, elas eram pequenas e tal, e uma outra sempre tive separado e tal. Então, eu não sei se eu passei meus valores, sabe? E aí fica essa questão que eu queria levantar com vocês. Acho que vocês entenderam. É o seguinte, a educação de um filho é feita por quem? É a mãe com a escola em conjunto? É só a mãe ou só a escola? E como é que a mãe vai educar se ela chega exausta, tem que cuidar muitas vezes do marido, do filho, da casa, do estudo dela, sei lá mais de quê? Você está entendendo? Então eu queria levantar essa questão. E muitos pais também colocam os filhos o dia inteiro na creche, o dia inteiro. Fica logo o dia todo lá, que aí é mais uma tranquilidade aqui para nossa casa e tudo. Vou começar, deixa eu ver qual é a pessoa que eu estou olhando aqui, que vai ser mais leve. Deixa eu ver. Rochelle. Rochelle parece que vai ser meio leve nessa resposta. Eu olho para a Rebeca, sempre eu espero uma resposta barra pesada da Rebeca. Você entende? E a Paula Guimarães sorri muito, mas esse sorriso dela, tome cuidado com o sorriso de Paula. É um sorriso muito danado. Você tá? Então, Rochelle, fala para mim, Rochelle.
um pouco sobre essa questão da educação, se vem da escola, da mãe com a escola, enfim. Essa é uma parceria fundamental, né? A parceria família e escola é o que a gente mais busca diariamente. E nessa pandemia elas estão vivenciando isso, de nós mandarmos atividades e elas terem que realizar. No dia a dia, elas, quando vêm com essa reclamação, aí a gente vai para a contrapartida. Sou mãe, trabalho de manhã e à tarde, e à noite eu vou ensinar a tarefa do meu filho. A minha filha hoje está na faculdade, faz engenharia, mas todo o percurso dela, da escola primária, da escola básica, estava comigo. Muitas vezes teve que ir para a escola comigo, porque não tinha ninguém para ficar com ela no momento que ela não ia para a aula, para a escola. Então, ela estudava comigo num período, de tarde ia para a escola, para a noite a gente fazer as atividades dela do dia. Então, essa vivência do dia a dia na escola, a minha filha participou muito, né? Desde novinha, entrando em turmas que não tinha nada a ver com a dela, mas sempre estava ali presente, fazendo as atividades dela, no momento que eu tivesse disponível para ela. E mesmo com o auxílio do meu esposo, da família, mas teve muitas vezes dela ir para a escola comigo, vivenciar esses 3 momentos, né? O momento dela estar numa sala de aula que não era dela, da sala de aula dela, e à noite a gente sentar para fazer realmente as atividades. Esse dia a dia constante, não tem mãe que venha me reclamar, porque eu vou ter como discutir com ela de frente. Sabendo que eu passei por essa vivência. Mas eu escolhi certo, viu? A resposta da Rochelle foi tranquila, tranquila. Vamos para a mulher do sorriso. Vamos para a mulher do sorriso. Paula Guimarães, daqui a pouco é uma resposta que é a maior barra pesada agora. Vamos ver. Paula Guimarães, fala para nós. Isso, né? Eu sempre também tento trazer essa questão da parceria da escola e da família, né? Assim como Rochelle, eu sou professora da rede municipal de Fortaleza e, assim, eu nunca tive problema com as famílias, a gente sempre entra num consenso, né? Não é fácil, educar filhos não é fácil, e a gente sempre tenta chegar nesse consenso de que quem trabalha e os filhos estudam e precisam desse acompanhamento mesmo, né? O meu filho também precisa de um acompanhamento, sempre que precisou, eu também estava ali, chegava junto. Ele pequenininho, sempre tenho aquele momento para, até hoje, né? Ele hoje está com 15 anos, mas eu sempre separo um momento para estar com ele. Então, assim, educar é se doar o tempo todo. A gente não pode achar que a escola vai fazer tudo, porque família e escola tem que estar lado a lado. Nem a família vai fazer sozinha, nem a escola vai fazer sozinha, seja na atividade presencial ou agora na pandemia, a gente tem que estar caminhando lado a lado, né? E quando a família não consegue compreender isso, a gente conversa com jeitinho até que essa questão seja entendida. E sempre dá certo. Perfeito. Ó, dá uma voltada no vídeo aí, vê umas respostas da Paula Guimarães aí passada, barra pesada, mas agora foi light, foi tranquilo, bem sorriso, bem legal. Agora eu acho que ela tá com uma flor no cabelo, é isso? Não sei se ela... faixa. Não é você, não. Tô falando da Rebeca. Rebeca, sim. É o que? Uma flor no seu cabelo? Olha aí! Mas ela sempre tá com a cara meio séria, assim. Então vamos ver a resposta dela sobre essa questão. Mãe, escola, educação, pai, inclui o pai também aí, vamos ver. Você entende essas coisas todas? Fala aí. Bom, essa questão da educação, a gente precisa pensar em 2 vertentes, né? Que é essa questão da educação escolar, que é esse acesso a esse conhecimento que só é possível na escola, então é o nosso papel, enquanto educadores e professores, fazer esse trabalho. E existe também uma educação mais ampla, que é essa questão de formação dessa criança como um ser integrado, né? Como um ser maior. Então, a escola também traz então, a arte, a cultura, a própria ciência, né? A tecnologia também está dentro da escola, né? Junto com esses conhecimentos que
são esses conhecimentos que a gente tem acesso dentro desse ambiente escolar, mas a presença da família, ela é muito importante. E quando eu falo família, eu quero que a gente amplie isso não só para as mães, mas para as mães, para os pais, para os avós, para os tios, né? Para todos aqueles que podem estar ajudando nessa educação dessa criança. Então, assim, trazendo para a nossa área da arte das narrativas, por exemplo, quando uma mãe ou um pai, à noite, no pé da cama, conta uma história para o filho dormir, independente se ela tem técnica, se ela tem curso, se ela é especialista nisso ou não, aquele momento é um momento extremamente especial para aquele filho. É aquela voz acolhedora, afetuosa de uma mãe que está acalentando, aninhando o seu filho para dormir. Então, isso é mais poderoso do que o maior narrador, mais formado, mais artista, mais potência contando uma história, porque há uma afetividade, é uma construção de uma memória afetiva dessa relação, que ninguém substitui. Né? Substitui, assim, pode ser alguém que cuide, que não é necessário a mãe, porque eu não tenho mãe, é alguém que cuide, que não necessariamente é o pai, mas aquele que cuida precisa dedicar do seu tempo, a hora que for. O tempo é pouco, mas ele tem que ser substancial. Se o pouco tempo que eu tenho com o meu filho, com a minha filha, ele é substancial, ele é significativo, eu colaboro para a formação dele. Ele vai entender aquilo que eu entendo de importante, que é viver, que é o respeito, que é a dignidade, que é, né, os valores humanos que eu preservo. Então, eu consigo, com o pouco tempo que eu tenho, trazer isso para os meus filhos. Então, isso é papel de pai, de mãe, de vó, de tio, de todas as pessoas. E quando a gente partilha, né, as tarefas, não com ajuda, quando a gente partilha mesmo as tarefas de casa, fica mais leve para todo mundo. Olha, eu vou contar uma história para você que gosta muito de saber da minha vida. A Melry Adusumilli, eu fui casado com a Melry Adusumilli. E ela separou de mim quando a minha filha, uma das minhas filhas, tinha 4 ou 3 anos e o pai dela tinha morrido. Ela separou, depois até ela quis voltar, mas não deu mais certo. E uma das coisas que eu fiz, eu me lembro, porque eu tocava violão de noite e trabalhava de dia nessa instituição federal. Então, eu nunca ficava com minhas filhas. Eu me lembro que quando eu separei, aí eu queria contar histórias para minhas filhas à noite. Olha que interessante. Na perda do relacionamento diário com minhas filhas, eu queria contar histórias para ela e fiquei muito mal nesse período. Então, você que adora saber da minha vida, está aí sabendo de mais um momento da minha vida. Eu que sou um homem público, sou músico, escritor e tudo, está sabendo de um momento. Você que está em casa, que está casado, que está bem, vê se você observa as respostas de Rebeca, de Rochelle e de Paula, que eu acho que vale a pena você observar, que vale a pena você talvez contar suas histórias, narrar alguma coisa para o seu filho pequenininho de noite. Deve ser bom. Quando eu perdi minhas filhas, o convívio com ela, é que eu descobri isso. Então, depois de falar isso, quero também homenagear a Jane, dizendo que a Jane, pelas poucas conversas que eu tive com ela, foi uma mãe espetacular, você entende? Inclusive com filhos no exterior. Então, parabenizo a Jane também pela mãe que ela foi e pela avó que ela é hoje, inclusive fazendo um monte de histórias e tal. Espetacular, Jane. Parabéns. Agora, numa coisa mais amena. Vamos entrar para uma coisa mais amena, que seria a técnica. Técnica para se narrar ou para se contar histórias. Vamos ver o que cada uma utiliza. Outro dia eu entrevistei uma pessoa da região do Cariri, me esqueço o nome agora dessa pessoa. A Beth, que eu achei simplesmente genial as respostas dela, e ela revelou na entrevista que não usa fantasias para contar histórias. Foi o que ela revelou na entrevista. Então, falo eu. A técnica que eu uso para contar histórias é 0. Por quê? Porque eu não conto histórias. Você está entendendo? Mas se eu contasse histórias, eu acho que eu utilizaria algumas coisas como diafragma para contar uma história, que aí você tem a impostação vocal, tonalidade vocal, ou seja, se eu fosse contar a história de uma pessoa com medo, e ele entrou naquele ambiente hostil, né? Aí usaria os olhos também, eu fiz assim com os olhos, algumas expressões, e usaria também, na música, a gente chama de, salva-me o nome, quando você eleva a voz e abaixa a voz, dinâmica
dinâmica. Você eleva e abaixa a voz. Então, eu acho que eu seria um bom contador de histórias, mas não sou. Então, vou passar a palavra para as pessoas que comandam nesse ambiente. Vou começar com a Rochelle, desculpe, a Rebeca. Rebeca deu um mau sorriso agora, então vamos com a Rebeca. Você está entendendo? Técnica para se contar histórias ou técnica para se narrar, né, histórias. Bom, eu vou começando trazendo uma fala conhecida da Regina Machado, que ela diz assim: ninguém ensina uma pessoa a contar bem uma história, porém qualquer pessoa é capaz de contar bem uma história. E também, quando você pensa, né, em contar histórias, muita gente acha que para aprender a contar histórias tem que aprender essas técnicas, né? Onde é que eu boto a mão, o que é que eu faço, se eu me enfeito. Se eu... E aí há uma coisa muito importante na arte da narrativa que a gente precisa lembrar, que é a presença do narrador, né? Então, assim, a primeira coisa que é preciso pensar é essa presença do narrador. E essa presença do narrador, ela tem alguns elementos que são importantes. Primeiro, a sua intenção narrativa, qual é a sua intenção em narrar, por que é que você conta, né? Por que você conta, para que você conta, qual a sua intenção. Também é importante você ter o ritmo da narrativa, né? Você ter os recursos, e esses recursos, segundo a Machado também, eles podem ser recursos internos, aquilo que eu trago dentro de mim, de experiências, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já ouvi, daquilo que eu sei, daquilo que eu já li, e alguns recursos externos, que aí eu posso, talvez, usar um instrumento para iniciar, talvez usar um simples objeto para marcar alguma coisa, ou eu não uso nada, só a voz é capaz de trazer a narrativa. E também essa questão da técnica no sentido de pôr a sua marca, né? De pôr o seu eu narrador. Como é a sua marca? Como é que você conta essa história? Né? Como é que você, enquanto narrador, imprime a sua marca nessa narrativa? E aí entendendo que quem reina, que quem é dono da narrativa é a palavra. E o narrador empresta a sua voz, seu corpo, seu espírito, como diz Tâmara Bezerra, né? Para essa narrativa. Olha, eu vou agradecer a Jane Caneca por ter me proporcionado uma entrevista com pessoas que conhecem do seu ofício. Estou amando essa entrevista, sabe? Já fiz com vários contadores de história, mas são pessoas que expressam bem suas ideias, com vocabulário, sem emoção, com conhecimento. Estou feliz da vida em fazer essa entrevista. Rochelle, obrigada. Fala para mim sobre técnica para contação de histórias, narração, enfim. A questão da indumentária, que muitos se preocupam mais com isso do que com a própria, o estudo. Essa é a parte que a gente faz a diferença. Eu só toco uma diferença entre a professora Rochelle e a contadora Rochelle, que é a trança. No momento que eu estou na aula, ou que eu entro na sala com a trança, os meninos sabem que é hora da história. Quando eu estou com o cabelo solto, é a professora que vai transmitir o conteúdo e que vai estar no dia a dia com eles. Mas quando eles me verem trançar o cabelo, eles já sabem que ali já vem um momento de deleite, né, de apreciação a uma boa história. Ou uma narrativa oral, uma contação de memória, ou eu ter trazido um livro para poder apresentar para eles. Essa eu acho que é a maior diferencial para as minhas crianças no dia a dia, essas duas funções, né? Como você falou, a escola se utiliza da narradora e se utiliza da professora. E como diferencial eu coloquei a trança. No momento da trança é a narradora de histórias que está lá. No momento do cabelo solto é a professora do dia a dia. Muito importante a resposta da Rochelle, e a Rebeca fala da marca, que a pessoa tem que implementar a sua marca. Então está aí uma marca. Né? Trançou o cabelo, vai contar a história. Não trançou, você entende? Aí é a aula, menino, é a aula. Fique de olho, você está entendendo? A Jane Caneca, ela revela que ela, em alguns momentos, salvo engano, eu não sei se eu vou me esquecer ou não, mas ela usa o elemento da borboleta. Parece que ela se veste numa indumentária e algumas vezes a Jane Caneca me revelou no início, né, quando a gente começou a trocar ideias para ela pautar entrevistas, que ela estava com algum problema de dicção. Mas aí eu disse para ela que não, que eu sentia nos diálogos que nós tínhamos no WhatsApp, você entende? E enfim, várias entrevistas, você entende? Eu sentia que não. Então, você deve observar a Jane Caneca, que ela teve um pequeno problema de saúde, que está tudo tranquilo,
e ela teve um problema de dicção, mas não tem e se expressa muito bem, na minha opinião. E Paula Guimarães revelou no início que ela não é, basicamente, uma contadora de histórias ou narradora, talvez, salvo engano. Mas aí, Paula, conta para mim, se você contar histórias, ou se você já contou, se vai contar e tal, quais seriam as técnicas que você utilizaria? O meu recurso principal na hora de contar uma história sou eu mesma, é a voz, né? O recurso principal para mim, que eu acredito, é a arte de narrar. E o livro, muitas vezes eu gosto também de contar utilizando o livro, eu gosto de ler também, eu gosto de ter esses dois momentos, principalmente em sala de aula, porque eu trabalho com crianças de 5 e 6 anos, então eu acredito que esse momento com o livro para a criança, ele também é importante, são dois momentos diferentes, o contar histórias é diferente do ler histórias, então a criança nessa idade de 5, 6 anos, ela precisa também desse momento da leitura, né, para ela ir adquirindo o comportamento leitor também. Então, eu gosto desse momento de ler histórias para as crianças. Então, o que é que diferencia na hora que eu vou fazer ou uma leitura ou uma narração para as crianças? O local que eu sento com eles, geralmente eu vou para o mesmo local, então eles já sabem que aquele é o momento da história. Quando eu pego o livro, eles já identificam que aquele é o momento que eu estou preparando ali para a gente começar aquele momento de narração ou de leitura de história. Perfeitamente, Paula, excelente. Agora vamos falar, mantendo essa linha da entrevista mais amena, mais tranquila, vamos falar, cada um falar da sua obra, livros publicados, e eu acho que nesse momento seria importante a participação da Jane, se ela achar viável, porque tem um livro recente que parece que a Jane recebeu, e eu acho que valeria a pena ela falar um pouco. É um livro recente que saiu. Então eu vou falar da minha obra. Sabe o que eu tenho para falar da minha obra? Nada. Sabe por quê? Porque há 42 anos eu faço arte e cultura. Já publiquei muitos livros, muitos discos, muitas músicas. Se eu for ficar falando dos prêmios aqui, as antologias, nada disso. A minha obra hoje é o seguinte, é estar entrevistando a Rebeca, a Rochelle, a Paula, e parece que a Jane vai falar sobre a sua obra um pouquinho agora. Então, eu não tenho nada a dizer. Eu acho muito legal ouvir as pessoas falar, meu livro é publicado, é esse, eu tenho esse livro. Outro dia eu entrevistei uma moça que ela estava com uma máscara e ela botou tanto livro na frente dela que não dava nem para ver o rosto dela. Eu falei, será que dá para você botar o livro de lado ou qualquer coisa? Então, eu às vezes fico pensando nisso, né? Por que as pessoas valorizam tanto o relato de obras? Eu não dou valor a isso, sabe? E se você quiser, nesse canal que você está assistindo, tem mais de 3.000 vídeos, onde eu toco, eu entrevisto. Eu devo ter feito na minha vida 5.000 entrevistas ou mais. Então, não tenho mais nada a dizer sobre mim. Eu já estou com quase 60 anos. Então, a minha obra está aí. Vai na internet, bota Nandi Hall, que você vai ver o diabo. Você entende? Tem muita coisa que eu já fiz. Passo a palavra para as nossas professoras, mães, tudo, contadoras de história, escritoras. Vou começar com a Jane Caneca, que saiu aí o livro dela. Jane, fala um pouquinho da sua obra, um pouco de você. É uma honra, Jane, poder divulgar seu livro. Oh, obrigada. Não, como ela já sabe, já trabalhei com a Paula. A Paula sempre apresentava esse da borboleta rosa, né, Paula? Sempre trabalhei com a borboleta rosa, que eu me visto. Sempre lá eu trabalhei com a borboleta incolor. E sempre trabalhei com a Calice e o Gatinho Manhoso. Foi quando eu saí do município, me aposentei. E depois desses, fiz mais 7 obras. Mas o mais recente é esse daqui, que é o Gabriel, o menino que adorava ler. Esse livro aqui, Arnandi e as meninas, eu fiz há muitos anos atrás. A criança acho que tinha 4 anos, estava começando a ler. Eu ia para a casa dele, ele estava com um livrinho na mão. Acho que, Gabriel, tu gosta de ler? Gosto, tia. Para onde eu vou, eu tenho que carregar meus livros.
Aí eu tive a ideia, agora ele já está com quase 10 anos, não, 11 anos. Aí eu tive a ideia de lançar esse mês. Não, o mês passado, esse mês já é outro. O mês passado eu lancei, até mandei para você. E homenageei ele. Ele está aqui, ó, na outra parte do livro. Espero que dê tempo, ó, na outra parte. Esse menino aqui, ele já está assim, um garotinho de quase 12 anos. E o que é que acontece? Eu contei essa história nas escolas, mas eu não tinha um livro para apresentar. Eu me vestia de garoto e levava sombrinha, e no final da história, eu abria a sombrinha, os livros caíam pendurados dentro da sombrinha. Porque ele não tinha como carregar, e como chovia muito, fazia muito sol na cidade que ele morava, ele não tinha como carregar os livros, botava os livros tudo dentro do guarda-chuva e ia para a escola. Aí chegou na escola, mostrou esse projeto que ele tinha para a professora, e a diretora da escola pendurou um monte de guarda-chuva na escola e botou os livros pendurados. Então, esse livro aqui ainda não lancei. Ele está aqui guardado, que eu não sei como lançar, nem esse daqui também, né? Alguém já andou comprando. Até a Paula veio aqui, não foi, Paula? Pegou alguns para ela e ela já fez cotação de história dela. Mas eu não sei, ó. Alguém vai ter que me ajudar a lançar esses livros. Eu não sei, Arnaldo, eu não sei. Negócio de tecnologia comigo, eu sou zero, zero. Depois que eu tive o problema de saúde, aí eu fiquei mesmo um pouquinho assim, o tipo aéreazinha mesmo. Mas eu estou amando fazer um por mês. É um projeto que eu tenho. Vão ser 12 livros. Eu já estou no 7º, tem agora o de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E o ano que vem, quero lançar outros para a Bienal. Então, são 33 histórias que eu tenho e eu quero que as crianças... Você disse que não é a favor de livro físico. Eu sou por causa das crianças. Né? Vocês são professoras, sabem que é muito importante uma criança pegar, folhear um livro desse e ver o colorido, ver mais o colorido do que o escrito. Então, muito importante para a criança. Tá aí, Jane obrigada. Caneca. Ó, a Jane falou 3 minutos e 10 segundos. Quando ela Obrigada, fala, desculpa. ela bota para quebrar, entendeu? Então, cada uma vai ter 3 minutos. Agora, deixa eu contar uma fofoca. Eu sempre tenho que contar uma fofoca da Jane Caneca. Tá? Oh. Sabe qual é a fofoca que eu vou contar? É a seguinte, ó. Ela publicou num grupo de WhatsApp, ela é poeta, sabia? Ela publicou um poema, sabe sobre o quê, menino? Pernas. Pernas. Menino, vale a pena você escreve para a Jane Caneca e pede para ela mandar esse poema e tudo. E adivinha de quem é as pernas? Eu não adivinho nada, eu não adivinho nada. Tá aí, gente. Vamos lá, vamos passar. Ó, vocês têm 3 minutos cada uma para falar sobre sua obra e depois ainda vai ter a resposta final, a última pergunta, que é cada uma falar o que quiser sobre 3 minutos. Então, vou começar com a Rebeca. Tá? Rebeca, fala sobre sua obra. Bom, eu não tenho livros publicados de literatura, né? Não sou escritora. Na verdade, eu só trabalho com a palavra oral, não sei trabalhar com a palavra escrita ainda não. Pode ser que um dia, quem sabe, né? Então, assim, as minhas obras são aquilo que eu faço, né? Digamos assim, eu já participei de alguns eventos, como a Mostra Nacional de Contadores de Histórias nas Terras Cariri, né? Que vai, inclusive, a gente vai estar na 5ª edição agora em setembro, vai ser todo online. E algumas formações que eu dou, né? Eu tenho um material em e-book, mas aí é fruto da minha pesquisa de mestrado, que é um material teórico-metodológico sobre a arte de narrar, né? Mas ele foi fruto do mestrado e é publicado em e-book, mas não é comercializado. Está lá no site da URCA, né? Quem tiver interesse, ele é aberto, digamos assim. E o que eu faço são a minha publicação são essas atividades narrativas que eu faço pelo mundo, né? São quando eu levo a palavra das histórias que eu conto nos festivais, nos eventos, nos encontros, nas escolas, aqui em casa, né? Então, assim, eu faço parte de uma rede de contadores de histórias do Ceará, né? Existe uma rede aqui no Ceará organizada, né? De uma rede de contadores de histórias do Ceará. Eu também faço parte de um coletivo, que é o Coletivo Camaradas. A gente organizou agora, de 20 a 23, a Mostra do Brincar, a 3ª Mostra do Brincar, que também teve que ser online, né, por conta das questões. Então, a gente discutiu sobre a questão do brincar e o direito à cidade. Então, eu
faço esse trabalho com coletivos camaradas lá no Território da Palavra, lá no Gesso, que é uma comunidade aqui do Crato. Também integro a um grupo de narradores do Cariri. Então, essas são as minhas obras, né? Eu ando pelo mundo e pelo Cariri com as minhas narrativas e hoje com as redes sociais, com a internet, que a gente anda com a nossa palavra pelo mundo, né? Essa arte da palavra pelo mundo, tomando essa proporção que a internet tem tido hoje, né? Em nos aproximar por conta dessa rede, né? Perfeito. Olha aí um detalhe importante para você que está assistindo essa entrevista. A obra não é só o material que você publica ou a peça teatral que você faz. Não. Engloba a sua vida, sua atitude. Essa é sua obra na sua vida. Isso foi muito bacana. A Rebeca colocou super bem. Por sinal, ela falou uma outra coisa importante. Você sabe o que é mestrado? Bota aí no Google. Para você fazer um mestrado, você tem que defender uma tese. Pensa nisso. Isso vale a pena. Você está entendendo? Eu sei que o Brasil não sabe o que é mestrado, sabe nada. Você está entendendo? Mas vai analisar as questões aí. Existe muita coisa bonita nessa área, tá? Rochelle, fala para mim da sua obra. Minha obra começa com projetos de incentivo à leitura. O primeiro foi em 2016, a Saia Literária. Segundo, foi o Autor Vai à Escola, onde eu tive o prazer de receber a Jane Caneca como uma das homenageadas nesse projeto. Eu trago professores a escritores para apresentar para as crianças, né? Fazendo esse elo de ligação, que os professores são escritores, que têm livros publicados, e dando essa amostragem sempre aos novos autores. Não aqueles reconhecidos e famosos, mas aqueles que estão lá escondidinhos, com seus livros na gaveta, para poder fazer a divulgação junto às crianças. Esse mesmo projeto, eu trago Vamos Encantar Contando Histórias dentro do meu canal no YouTube ou no Instagram, Educar, Criar e Aprender, onde eu mostro vários contadores do Brasil contando histórias pela rede social. Muito legal, muito legal. Olha, pessoal, você pode assistir aí outros programas onde nós entrevistamos pessoas que são pedreiros que escrevem. Vale a pena, o canal está numa diversidade muito grande e a gente vai dedicar esse programa de hoje a um pedreiro que escreve, Troia de Souza, e que infelizmente passou por um momento difícil nesses últimos dias. Nós vamos publicar hoje o programa dele, tá? Você que está assistindo, desculpe, você está assistindo no dia, provavelmente dia 25 ou 26, nós publicamos no dia 24, programa com Troia de Souza, que infelizmente perdeu sua filha para esse tal desse Covid, tá? Então, Troia de Souza, receba nosso abraço. Eu já mandei um WhatsApp para você e mando publicamente esse programa com essas maravilhosas estudiosas que faz mestrado e tudo. E você, Troia, que é pedreiro, você é tão importante quanto a senhora Rebeca, que está fazendo mestrado para a arte e cultura do Brasil. Eu te disse isso naquele programa e reafirmo aqui, tá? Senhora Paula Guimarães, sua obra, senhora Paula. A minha obra, ela começou lá em Salvador, quando eu nasci. Quando eu nasci, eu comecei a ouvir história. Toda noite antes de dormir, a minha mãe me contava uma história. E foi assim que eu me apaixonei pelas narrativas. Da arte da palavra que eu escutava da minha mãe todas as noites. E foi assim que eu me apaixonei. Foi assim que eu passei para o meu filho, todas as noites antes dele dormir, uma história. E foi assim que eu comecei a minha trajetória como professora, trabalhando com crianças no Morro, na Praia do Futuro. Eu comecei a fazer oficinas de incentivo à arte, trabalhando teatro com essas crianças. E eu não sabia muito bem diferenciar o que era o teatro da contação de história, das narrativas, mas eu já queria fazer alguma coisa naquela época. Lá no ano 2000, eu comecei a trabalhar com essas oficinas de história e de teatro, montando pequenos espetáculos com essas crianças. E aí depois eu fui para a rede municipal de Fortaleza e sempre nessa perspectiva de trabalhar as histórias, de trabalhar as narrativas. E aí fui
aproximando cada vez mais das histórias, estudando as histórias, me aproximando da contação de história. E hoje no YouTube, como eu não consigo mais estar contando histórias presencialmente para as crianças nesse momento, eu levo essas histórias através do meu canal do YouTube, que eu postava diariamente. Agora eu não estou mais postando diariamente, mas pelo menos uma vez por semana tem história nova no meu canal. E agora eu comecei a me aventurar também pela escrita, né? Comecei a escrever algumas coisas e vai sair agora, ainda esse ano, uma antologia que eu estou participando de poesias para a infância. A Rochelle também está, ela não falou não, mas também está na obra dela. E a gente vai sair aí ainda esse ano, essa antologia que a gente está participando. E já escrevi um outro livro que eu vou publicar esse ano também, para crianças. E já tem um outro escrito, mas que eu vou deixar para publicar depois, porque tem que ser uma coisa de cada vez. Tá aí, Paula Guimarães arrebentando. Agora, 3 minutos para cada um se despedir, falar o que quiser. Fala o endereço do canal do YouTube, Paula, porque tem muita gente que não vai lá no portal de notícias. Fala o Instagram, fala tudo, fala a tua vida toda, sei lá o quê. Meus 3 minutos. Tá? Meus 3 minutos é para agradecer pela aula que eu tive com pessoas que estudam a arte da narrativa, da narração, eu não sei se eu estou falando a palavra certa, ou da contação de histórias, pessoas que estão fazendo mestrado, pessoas que têm programas que descobrem pessoas nessa área, pessoas que estão publicando livros, enfim, muito obrigado por essa aula. Viu, dona Rochelle? A gente não pode dizer a pauta qual é, porque eu não sei. Eu tive uma aula aqui com vocês, Paula Guimarães, que faz esse trabalho incomensurável da busca de histórias eu esqueci o nome agora, ela pode dizer no final. Que coisa, eu não sabia disso. Por isso que eu tenho inveja, uma inveja boa, do Jô Soares, que ficou anos a fio fazendo entrevistas. A gente aprende quando a gente faz entrevistas. Vocês também devem ficar de olho no canal, que eu vou estrear um programa chamado... como é que é? Me fugiu a palavra. Monólogos Inquietos, onde eu vou fazer vários personagens sobre temas como rotina, sei lá, outros temas. Eu vou fazer, você vai morrer de rir ou não, ou vai me esculachar. O Monólogos Inquietos vai ser uma loucura. Só 5 minutos ou menos. Vou falar palavrão, vou falar o diabo lá. Tá? Fica de olho, você que adora um palavrãozinho, que eu vou falar o palavrão lá e tudo, tá bom? Então vai ser um negócio de doido, vou falar de tudo. E também fica de olho no canal quando eu recito poemas. Eu recito poemas, recitei Cecília Meirelles, Motivo, recitei Paulo Leminski, fica de olho aí no canal. E música, né? Eu vou estar esse mês, durante um mês, toda sexta-feira, vou gravar programas com pessoas que eu vou convidar para comemorar meu aniversário e vai ser tudo publicado na TV Cultura Alternativa. Vou tocar, vou beber todas, vou beber uma garrafa de vinho ao vivo. Fica de olho que você vai se deliciar com essa pessoa que satisfaz sua vida, sendo o louco, o maluco, com suas coisas que você adora satisfazer. Pronto, encerro minha palavra agradecendo de coração a Rebeca Rochelle, a Jane Caneca e Paula Guimarães pelo profundo aprendizado nessa área que eu tive durante 1 hora. Passo a palavra para a Jane, para ela se despedir, né, para ela falar o que desejar durante 3 minutos. Fala, Jane. Não vou falar muito, não. Só quero agradecer. Até passei para elas a sua música, Contadores de Histórias, né? Pedi para elas assistirem, não sei se elas ouviram. Então, em nome de todas as contadoras de história, né, que eu senti como se fosse só para mim. Mas eu não sou tão egoísta, eu divido com vocês esse meu encanto dessa música que ele fez para... Aí a menina
assim, mas como é que é para você, Jane, se ele não cita teu nome? Eu digo, não, mas eu me considero como se ele tivesse feito para mim. Então, tá certo? Então, meu muito obrigada a você, meu muito obrigada a elas três. Tenham um bom dia e até lá vamos ver como é que eu vou fazer esse curso. Estou doida para fazer esse curso de contação de história. Agradecida e até já. Perfeito. Paula, fala para nós, Paula. 3 minutos. Quero agradecer, foi ótimo, muito bom estar com vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de responder tantas questões, certo? Então é isso. O nome do meu canal é Histórias para Encantar no YouTube. Tem também no Instagram, Histórias para Encantar também. E é isso, gente. Eu vou ler um trechinho aqui de um livro, já que esse livro aqui, ele também traz, ele coloca a criança, certo? O nome desse livro é Cabelo Belo, e ele coloca justamente que todo cabelo é belo, né? É de Gedalva Paz e Valusa Saraiva, certo? Trazendo essa questão de que, como eu coloquei aqui, né, não existe isso de que uma criança é mais bonita do que a outra, um cabelo é melhor do que o outro. Então, esse livro ele traz muito essa perspectiva. Cabelo belo, cabelo meu, cabelo teu, cabelo. Cabelo encaracolado, enrolado, crespo, cabelo liso, alisado, cabelo solto, natural, cabelo preso, artificial, cabelo escondido por penteados, cabelos penteados, ouriçados, puxados, cabelo desgrenhado, despenteado, carapinha, black, acomodado, cabelo enfeitado, contorno, turbante, tiara, cabelo cheio, cabelo grande, novo, velho, vazio, sim, cabelo belo. Cabelo pequeno, cortado, fio implantado, cabelo mega, cabelo negado, cabelo na careca, cabelo esfiapado, cabelo lavado, grudado, colorido, grisalho, cabelo beleza, cabelo embrulhado, belo, cabelo belo, cabelo afro, rasta, arrastado, pranchado, frisado, cabelo escovado, cabelo com dreads, birotes, cabelo ondulado, cacheados, recheados, cabelo anelado, cabelo amarrado para cima, para baixo, cabelo normal, louco, cabelo seco, cabelo molhado, cabelo oleoso, brilhoso, cabelo forte, saudável, cheiroso, cabelo doente, quebrado, danificado, é belo cabelo? Cabelo regular, pro mar, pro ar, ponta daqui, ponta acolá, cabelo comprado, adquirido, cabelo vendido, cabelo emprestado, mudado, cabelo misturado, desmanchado, procurado, cabelo achado, cabelo rabo de cavalo, cabelo coque, de cocó, cabelo ao vento, ao relento, cabelo quebrado, ressecado, opaco, belo cabelo, cabelo descuidado, cabelo hidratado, macio, sedoso, ceboso, não, cabelo cuidado, cabelo equilibrado, tingido, mudado, atingido, tonalizado, cabelo fino, grosso, poroso, cabelo assumido, sumido, achado ou perdido, cabelo coberto ou descoberto, cabelo redescoberto, cabelo teimoso, envergonhado, ajeitado, simples, relaxado, cabelo estressado, cabelos de todas as partes, cabelos históricos, cabelos de memórias, cabelo geográfico, africano, europeu, americano, asiático, cabelo cultural, religioso, pomposo, acintuoso, todos estilizados, cabelo ancestral, visceral, cabelo meu, cabelo teu, cabelo de pai, de mãe, de avós e bisavós, cabelo Dandara, de João, de Maria, cabelo de sua tia. E o seu, como é? Cabelo, do jeito que for, natural é ser natural. Nota 10. Muito. Eu ia dizer que ela foi esse aqui, ó. Cabelo belo. Que ela não falou do meu cabelo, mas falou que eu tô ficando Falei careca. sim. Eu tô ficando Falei careca. Que coisa Falei terrível. de todo mundo. É verdade. Ô, Rebeca, 3 minutos. Bom, eu vou encerrar, como eu já falei, né, das lugares que eu faço parte. Eu quero encerrar contando uma história, pode ser? Ótimo. Vamos lá.
há muito, muito tempo, num tempo em que os bichos falavam e o sol ainda tinha fases como a lua, havia um rei que amava ouvir histórias. Todos os dias, esse rei precisava ouvir uma história. Então, sempre havia no reino aqueles que contavam histórias para o rei. Mas tinha um problema. O rei, assim como as crianças, não gostavam quando as histórias chegavam ao fim. E ele sempre ficava muito aborrecido e triste. Até que um dia, alguém teve a brilhante ideia de lançar a ideia para o rei que ele fizesse um concurso de narradores. E o rei ficou muito feliz com a possibilidade de conhecer uma história sem fim. Então, se avisou em todos os reinos da redondeza sobre o concurso. O rei, querendo incentivar os narradores, teve a seguinte ideia, de que o prêmio do concurso seria a mão da filha em casamento. Vê se pode. A princesa não gostou muito da ideia, não, mas não teve como se opor. Meninada, era assim. Antes, era o pai que escolhia com quem a menina ia casar. Vê se pode uma coisa dessa. Mas voltando para a história do rei. E o rei ficou super empolgado. A fila de narradores foi gigantesca. E o concurso começou. E eram narrativas e narradores em dias e noites, dias e noites, dias e noites de histórias. Mas sempre as histórias chegavam ao fim e o rei ficava triste de novo. Já passado mais de mês de concurso, o rei já desanimado, porque achava que ninguém ia conseguir contar-lhe uma história sem fim, chegou um rapazinho assim, franzino, magrelo. Sim, magrelo, franzino, assim. Meio parecia que podia ser meu irmão, assim, de tão franzino que era. Pois bem, chegou e pediu autorização para contar a história. O rei, e as pessoas não botaram muita fé nesse magrelo, não. Mas, como o rei estava meio desesperado, deixou que o rapaz contasse. E a história do rapaz começava mais ou menos assim, ó. Era uma vez, senhor meu rei, um homem que criava patos. E ele tinha muitos patos. E os patos precisavam todo dia atravessar o rio para se alimentar do outro lado. Porém, teve um dia que choveu muito, choveu dias e noites. Acaba que o rio ficou muito largo. E de manhã cedo, lá se vinha aquele monte de patos. O rapaz parou e ficou a observar como se visse pato a pato atravessando o rio. O rei esperou. Daí a pouco, o rei perdeu a paciência e perguntou: "Ó, meu jovem, e o que acontece com esses patos?" E o rapaz respirou fundo e disse ao rei: "Deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei, majestade." Calou-se de novo e voltou a observar. Esta pergunta foi feita ao rapaz várias vezes e a resposta era sempre a mesma. Até que teve uma hora que o rei perdeu a paciência e disse: "Ora, meu rapaz, que essa história não tem fim!" Assim, aquele rapaz franzino casou-se com a princesa, que até que gostou da astúcia do rapaz. A festa foi gigantesca, durou mais de uma semana. A comida era uma delícia. Eu fui convidada, porque foi antes da pandemia, sabe? Tinha bolo, docinho, menino, uma delícia. Eu vinha trazendo um pedaço de bolo até para casa, para as minhas filhas, mas estava com fome, o caminho era longo, acabei comendo. Elas até ficaram chateadas. Mas sabe como essa história termina? O rei chamou agora o genro lá para o escritório, mas ele ia assim andando pé ante pé, bem mansinho. Falou quase que sussurrando, porque ele estava comido de curiosidade, e disse: "Ô, meu filho, já deu tudo certo, a festa já dura mais de uma semana, agora me diga o que acontece com aqueles benditos patos?" O genro olha para o sogro, respira fundo e lhe diz: "Deixa os patos passarem, deixa os patos passarem, senhor meu rei, majestade." Só tem craque aqui, muito bom, só tem craque. Essa história é uma história acumulada, é uma história de tradição, né? Tem uma história dos patos, né? Do criador de patos, e essa história de um rei
que gostava de ouvir histórias, que é uma história trazida pela Bia Bedran, né? E essa versão que eu fiz hoje é uma versão que tem a minha marca de narradora. Bacana, bacana demais. Eu conheci muito a Bia. A Bia é um gênio, né? A Bia é espetáculo. Rochelle, fala para mim. Depois dessas histórias, né, fiquei sem fala. Mas vou fazer o convite a todos vocês, né? Eu sou embaixadora da Biblioteca Lib no Brasil e a gente está coletando livros infantis da língua portuguesa para ser enviada para os Estados Unidos. Através de um... Desculpa, gente. Ela está coletando esses livros em São Paulo. E quem quiser entrar em contato com a doação de livros, me contata através do Educar, Criar e Aprender, né, do Instagram Educar, Criar e Aprender, que a gente faz esse envio para a Biblioteca Lib, onde lá eu faço contação de histórias também via a internet, né, via as redes sociais, tanto pelo YouTube, o canal da Biblioteca Lib, como pelo canal no Instagram, pelo perfil no Instagram. Perfeito! Porra, tá aí. Programa belíssimo. Muito obrigado a você que assistiu esse programa inteiro. Se você não tem o tempo para assistir o programa todo, assiste um pedacinho. Vale muito a pena. Obrigado a Rebeca, Rochelle, Jane e Paula por esse programa maravilhoso. Eu sou Anand Rao, editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.